Eu quero nesse momento trazer para a nossa reflexão algo que acontece nesse mundo, porque como seres humanos, seres pensantes, seres que têm a capacidade de pensar, de avaliar e de, com base nas nossas avaliações, com base nos nossos pensamentos, tomarmos decisões estas que às vezes podem mudar a trajetória da nossa vida. E como também pode mudar para o bem, como também pode mudar para o mal. O texto que nós vamos ler nessa manhã se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 6 e o verso 7, onde diz assim: Então lhe disse o Senhor: Por que andas irados e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, para que você possa entender o que eu quero falar nesse momento, eu tenho que trazer à nossa mente a origem. Por exemplo, quando você vai até um médico, ele examina primeiro para saber qual a causa da sua enfermidade, para poder ele passar o remédio para resolver aquele problema. Então, o que eu quero questionar com você nesse momento, eu quero refletir. Talvez você tenha parado algumas vezes durante a sua trajetória, que é normal, qualquer ser humano que pensa, e tenha questionado por que tanto fracasso na vida dos seres humanos, por que tantas desgraças às vezes caem na vida de uma pessoa, ou talvez até mesmo sobre a sua vida você tenha questionado por que eu tenho fracassado naquilo que eu tenho tentado fazer. De quem é a culpa? A culpa é de Deus? A culpa é do diabo? A culpa são dos meus amigos, é da minha família? A culpa é das minhas origens, de onde eu nasci, da família que eu nasci? São dos políticos? Talvez você culpe alguém pelo seu fracasso na vida. Mas esse texto, você vai ler, se você ler a história, você vai ver que quando Deus criou os seres humanos, a nossa origem, o ser humano foi criado para ter sucesso na vida. Ou seja, ele não foi criado para fracassar. Ele foi criado para usufruir daquilo que Deus criou para o homem e também usufruir da presença de Deus. Está Deus presente na vida dele, protegendo no dia a dia. Mas para que isso pudesse permanecer eternamente, a palavra de Deus diz que Deus deu uma ordem ao homem. Foi uma única ordem que Deus deu ao homem, que existia uma norma para que ele permanecesse usufruindo de tudo que tinha no Jardim do Éden. A Bíblia diz que o homem andava livremente no Jardim do Éden. E essa ordem foi para que ele não comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus disse que no dia que ele comesse, certamente ele morreria. E a palavra de Deus diz que o homem desobedeceu a Deus e comeu aquele fruto. A palavra de Deus diz que no momento que o homem comeu aquele fruto, lá em Gênesis 3:22, Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Existiu algum problema ali naquele momento, quando o homem passou a conhecer o bem e o mal? Não teve problema nenhum. A prova está que no texto que nós lemos, a palavra de Deus diz que no momento que Caim, que era filho de Adão, ele viu Deus abençoando o seu irmão, a palavra de Deus diz que naquele momento Caim teve inveja e começou a andar irado. E como ele começou a andar irado, o seu semblante caiu. Ele começou a ter inveja do irmão e Deus foi e falou com ele. Deus disse: Por que tu andas carrancudo? Se procederes corretamente, não é certo que serás aceito?
Se todavia procederes mal, o mal jaz à porta, a ti cumpre dominar. É aí que eu quero entrar na questão. Por exemplo, nós temos a capacidade hoje de sabermos o que é certo e o que é errado. Agora o nosso problema é que nós procuramos agir de acordo com o que é errado. Isso aí é onde está o problema. Por exemplo, se você for ler Gênesis 6, quando Deus resolveu destruir a humanidade, a palavra de Deus diz que lá, está escrito lá, que a terra havia se enchido de impiedade, de maldade por causa dos homens. Não foi por causa do diabo, nem por causa de Deus. Foi por causa dos homens. Então eu quero te dizer que o fracasso na tua vida não é por causa do diabo, não é por causa do mundo, não é por causa da tua família, não é por causa dos teus amigos, é porque você não dá ouvido à voz de Deus, você não dá ouvido, você não procura proceder de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Porque Deus é justo. A palavra de Deus diz que a maldição sem causa não se cumpre. Ou seja, o castigo não cai em cima de quem não merece. Deus não permite, Deus continua governando todas as coisas e Ele continua observando nossas ações e Ele continua vendo o que nós fazemos no dia a dia. A Bíblia diz lá em Jeremias 17, 9 e 10, Deus diz, enganoso e corrupto é o coração do homem, mas eu sou o Senhor, eu examino os corações e eu provo os pensamentos para dar a cada um conforme os frutos das suas ações. Ou seja, Deus não olha os teus atos, Deus olha as intenções que estão lá no teu coração. Quando você pratica qualquer ato, Deus vê lá no teu íntimo se você está motivado, se você está inocente. A Bíblia diz que Deus não tomará ninguém por inocente, porque quando você faz alguma coisa errada, lá no teu íntimo, na tua alma, tem uma luzinha que acende e te avisa que você está errado. Talvez você diga assim, eu não tenho conhecimento da palavra de Deus, eu não sei o que é certo e o que é errado. Não justifica isso diante de Deus, porque antes de existir a palavra de Deus escrita, a palavra de Deus diz que os homens morreram porque os homens se entregaram ao pecado, a fazer o mal, porque os homens se distanciaram de Deus. A Bíblia diz que aqueles que querem viver de acordo com a verdade, de acordo com o bem, eles procuram se aproximar de Deus. A Bíblia diz ali em Gênesis que Deus destruiu aquele povo todo. Eu lhe pergunto, naquele tempo existia alguma lei escrita? Existia algum mandamento escrito? Não existia ainda, porque Deus ainda não havia dado as tábuas da lei, quando que ele veio dar na época de Moisés. Mas aqueles homens já tinham dentro de si, dentro da alma deles, o que Deus havia colocado, que é o senso de honestidade, é o senso do certo e do que é errado. Então eu quero te dizer que o fracasso na tua vida não é culpa de ninguém, porque Deus, ele continua querendo te abençoar, ele continua desejando que o homem viva de acordo com o bem, que o homem faça o bem. O problema ali, quando o homem passou a ter essa responsabilidade, é que o homem teve a oportunidade de conhecer o bem e o mal. Mas o problema não está no fato de você conhecer o bem e o mal, o problema está no fato de você praticar o mal. E também está no fato de você saber o bem e não fazer o bem. A Bíblia diz, ai daquele que sabe que deve fazer o bem e não faz. Quantas vezes você vê um necessitado, quantas vezes você vê uma pessoa necessitando da sua ajuda e você tem a condição de fazer o bem e você não faz? Isso também é pecado. Chama-se o pecado da negligência, né? O pecado da omissão. Deus às vezes tem te dado condição de você ajudar outras pessoas e você não ajuda. Você está fazendo mal, você está contribuindo com o mal. E quando você, além de não ajudar, você ainda prejudica, você está fazendo mal. Quantas pessoas fazem o mal a si mesmo? Né? Quantas pessoas bebem, quantas pessoas usam drogas fazendo mal a si própria, né? Mas elas sabem que estão fazendo mal, mas elas continuam insistindo. Então o texto ali, mesmo Adão tendo pecado, o filho de Adão, que era Caim, Deus disse, o pecado jaz à porta, ele é contra ti, ele quer te destruir, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, você precisa dominar a sua natureza do pecado. Você precisa dominar como fazer isso? Se submetendo aos princípios da palavra de Deus. Tiago diz, sujeitai a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você não precisa ter medo do diabo, você só precisa se submeter aos ensinamentos da palavra de Deus. E quando você se submete a Deus, você rejeita o diabo.
Você rejeita as ofertas do diabo e o diabo foge de você porque ele tem medo daquelas pessoas que obedecem a Deus. Porque ele sabe que ele lutando contra uma pessoa que obedece a Deus, chega uma hora que o diabo desiste. Ele diz, esse daí não adianta eu tentar, não adianta eu tentar seduzir porque ele é submisso ao que está escrito na palavra de Deus. Então fica para você, o seu fracasso no que você tem feito, no que você tem tentado fazer, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Porque você não tem procurado agir de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Ou seja, depois que o homem pecou, Deus não desistiu do homem, Deus não desistiu de abençoar o homem, Deus apenas estabeleceu princípios. Princípios para que você possa ter comunhão com Deus, princípios para que você possa entrar na presença de Deus, princípios para que você possa orar. Deus estabeleceu princípios e nós podemos obedecer a esses princípios. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, quando nós não temos a capacidade de fazer aquilo que Deus quer, o Espírito Santo de Deus vem nos ajudar. Está lá em Romanos, Paulo dizendo, Deus, o Espírito nos ajuda até a orar, né, como convém, a pedir a Deus de acordo com a vontade de Deus. Então fica para você nessa manhã. Se você tem culpado alguém pelo seu fracasso, entenda que o seu fracasso só existe uma pessoa que é culpada. E também só existe uma pessoa que pode mudar essa situação, que é você. Deus quer lhe ajudar. Agora, a mudança tem que partir de você. Você tem que querer. Por isso que o Senhor diz, buscai e me acharei quando eu buscar de todo o vosso coração. A palavra de Deus está cheia de promessas. A palavra de Deus está cheia de oferta para o homem. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Né? Deus está dando oportunidade ao homem de se consertar, de buscar a Deus e mudar a sua vida. Mas para isso é preciso que haja uma decisão que nasça no seu coração. Deus te abençoe.